Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, ululantes, para conferirmos se vale a pena ou não assistir a série Round 6 da Netflix. Pois bem, pessoal, diante de tanto sucesso, um sucesso mundial, não tem país onde a série não esteja no seu primeiro lugar nos top 10. Caramba, o que a gente pode fazer a respeito da pergunta aqui desse vídeo? Se vale a pena ou não assistir Round 6? Claro, de imediato, claro que vale! Mas a gente vai discutir outras coisas aqui, obviamente, nesse vídeo de análise da primeira temporada da série, inclusive se vai ter uma segunda temporada. De qualquer forma, mesmo que seja apenas por curiosidade, por aquele interesse ao hype que aconteceu em torno da série, sim, você tem a necessidade, inclusive, até para poder conversar com os outros a respeito da série, então, de assisti-la. Sim, completamente. Você pode se dedicar uma boa manhã de um sabadão ali e curtir todos os 9 episódios, um atrás do outro, e você vai gostar até mais ainda da série. Se você for, claro, aquela pessoa um pouco mais crítica, que assiste um episódio cada vez, um por dia, por exemplo, e tem aquele momento de reflexão, você pode perceber que em 2 ou 3 episódios ele tem alguns probleminhas, ele não é completamente perfeita. E, aliás, uma primeira crítica então que eu posso fazer à série, sim, ela não tem aquela precisão, mesmo porque é uma história quase batida, quase um clichêzão. Jogos Mortais existem aos montes em várias mídias, cinema, também em outras séries de TV, quadrinhos, romances, tudo que já cria história já fez alguma coisa relacionada com isso, ou seja, grupos de pessoas que são colocadas de maneira assim às vezes forçada a sobreviverem a jogos mortais. Aquela coisa, só vai restar um, só um vivo, e só você ou vai ganhar a própria liberdade ou vai ficar completamente milionário, no caso aqui, bilionário. Bom, para quem não sabe, isso é meio difícil, do que se trata a série, deixa eu fazer então aquela breve sinopse, digamos assim, né? Pessoas completamente endividadas, miseráveis, vivendo na Coreia do Sul, são convocadas para participar de um jogo misterioso, onde basicamente as jogadas se tratam de brincadeiras infantis. Isso talvez seja uma boa pegada da série, que fisga bastante gente, justamente por causa da facilidade de você entender. Não é nada muito complicado. É uma coisa bem simples, brincadeira de criança, mesmo que muitas delas não estejam relacionadas com as crianças dos países mundo afora, principalmente o próprio nome do título da série, né? O Jogo da Lula, que é uma brincadeira muito mais esquisita, muito mais complicada. Tem uma coisita ou outra estranha na brincadeira, não é tão assimilável assim por todo mundo, mas isso não é problema. O fato de serem brincadeiras infantis que torna as coisas completamente mortais, justamente porque, caramba, é tão simples e a gente morre por causa disso, por não respeitar as regras tão bobas. Esse é um dos interesses da série. Mas, com certeza, essa premissa, mesmo que batida, então o que faz com que as pessoas se interessem bastante? É um fenômeno mundial. E, claro, tudo existe, todo esse sucesso aconteceu não por causa de publicidade massiva da Netflix, não, muito pelo contrário. Fizeram um investimento discreto, mas o boca a boca de quem já havia assistido e falou: caramba, essa série é muito boa, você precisa assistir. Cara, isso funcionou no mundo inteiro. Não tem país que não tenha visto. Eu tinha visto uma tabela aí dizendo que 111 milhões de assinantes, acho que únicos, já haviam assistido a série. É uma sucessão imbatível, bateu vários outros top 10 que existiam antes. Fácil, fácil. É uma série que vai ainda render muito para Netflix. Você vai ter uma segunda temporada? Bom, isso é uma questão que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas enfim, a premissa básica é muito interessante, só que o que faz realmente tudo isso funcionar não é, por exemplo, também a violência, que é muito bem trabalhada aqui, completamente explícita. Todo mundo também é pego de surpresa quando acontece as mortes e você fala: caramba, eles não amenizam nada, eles deixam muito bem claro que as pessoas morrem nesse jogo, dentro de brincadeiras infantis. Mas também não é isso que fisga todos os pecadores mundo afora, mas sim os seus personagens. Aí sim há um grande trabalho do criador aqui dessa série, que ele escreveu todos os roteiros dos 9 episódios e também dirigiu todos eles. Pois é um artista único, dominando completamente o seu produto, a sua obra, com certeza sua obra-prima. Que aliás, bom, eu tenho que dizer o nome dele. Bom, não consigo.
por ser, né, claro, da língua coreana, é aquela coisa maluca, né? Você ouve e vê a legenda ao mesmo tempo e você não consegue associar som e letras. É uma coisa muito esquisita. Eu realmente não consigo pronunciar o nome dele, mas vai estar aqui escrito o nome do criador. Hong, alguma coisa, né? É composto o sobrenome também. Enfim, não consigo. Os nomes dos personagens também não conseguia dizer, né? Ainda bem que a série também tem essa vantagem. Por isso que ela também funciona mundo afora. Porque todos os jogadores, você nem precisa decorar o nome, que já é complicadinho, né? Mas todos eles possuem uma numeração. Eles se referem aos outros pelos números de seus uniformes. Ou seja, isso também facilitou muito para que a série fosse compreendida em qualquer lugar do planeta. Não importa a sua cultura, se você não entende essas brincadeiras infantis, ou pela língua, que você não consegue entender o nome dos personagens. Que sorte que essa série teve do criador ter bolado isso, justamente a numeração. Claro, ele facilitou, segundo entrevistas que ele deu, ele quis realmente deixar o produto o mais acessível possível. Ele conseguiu, tanto que escolheu as brincadeiras infantis, porque não precisa de muita explicação. Regras basicamente simples. E se você não respeita essas coisitas bobas, você morre facilmente. A premissa da série é ótima. E claro, como eu disse, os personagens é que fazem todo mundo se interessar, porque são ricos. A personalidade deles são muito interessantes. Claro, existe um grande de um protagonista, que é apresentado de maneira absoluta no primeiro episódio, que é o, acho, Gil Han. Não sei se é assim que pronunciei exatamente, mas metade do episódio inicial, 30 minutos, totalmente dedicado a ele, a gente entender que ele é um completo perdedor, um sujeito que às vezes começa a ser apresentado como um crápula, né? Se aproveita da mãe, mas depois a gente vai percebendo que ele é uma pessoa assim de bom coração. Mas, tá nas últimas, ele precisa participar desse jogo mortal para sobreviver. Pois é um eterno endividado, faz apostas em cavalos, o típico loser, que aliás ele encontra outros tantos lá dentro dos jogos, porque todos os convidados são exatamente pessoas que estão na mesma situação do que ele. Basicamente isso. Claro que outro talvez clichê que a série também tenha são os mandantes de tudo, os chamados VIPs. Pois é uma coisa que todo mundo já viu também em quase todos os lugares. Ou seja, são os poderosos, aquelas pessoas cheias de grana. Pois é, podiam ser também estadistas de algum país, própria Coreia, quem sabe, mas não, são os bilionários mesmo, bilionários que não têm mais o que fazer na vida e querem se divertir por puro sadismo com pobres coitados morrendo à sua frente. Pois é, não tem nada de original nisso. E nesse ponto, que também, claro, são personagens da história, aí sim é um ponto fraco. Bom, claro, o lado forte são os personagens participantes, que obviamente é o que a gente vai se conectar mais. E sim, eles são sensacionais. A começar do grande perdedor, Gil Han, também temos o seu amigo, que era o garoto inteligente lá do bairro. Teve a oportunidade de frequentar boas escolas, bons empregos, mas acabou ficando endividado também porque, digamos que ele também era um certo malandro ali nas questões financeiras. Temos aquele outro personagem também, muito bom, o gangster, né, que tenta burlar a ordem das coisas, né, ele quer ser maior do que os outros, ele rouba os próprios colegas de trabalho, depois quer passar por cima do próprio chefe. Tem aquela garota que veio lá da Coreia do Norte, uma questão política dentro da série também bastante interessante, que quer salvar a sua família, principalmente o seu irmão. Temos aquele também vindo de forma, o estrangeiro, o paquistanês, um sujeito muito simples, acho que a pessoa mais inocente que passou ali pela história, com certeza. Temos a outra malandra também, que é aquela mulher toda doida, que eu sempre chamei de 212 nas minhas resenhas. Aliás, falando nisso, né, para todos os episódios da série eu fiz uma resenha individual aqui no canal e está disponível aqui na playlist acima. Ou seja, se você for começar a fazer a maratona agora da série, dá uma olhada então no episódio e depois confere o que eu ia falando a respeito do desenvolvimento da série em si. Enfim, outro personagem interessante, o velhinho 0101, ou 001, sim, uma personalidade também interessante que também tudo a ver, né? Aquela questão de não só miserável, mas também em final de vida. Naquela, né? Tá para morrer, não custa nada participar então destes jogos mortais. Ok. Mas algum outro personagem que estou esquecendo? Sim, uma muito importante que apareceu depois, né? Aliás, a série também trabalhou bastante isso. Não apresentou todos os seus personagens logo de cara no primeiro episódio. No decorrer deles,
que aí sim foram aparecendo um ou outro. E aí está a graça de quem sabe escrever um bom roteiro. Ele não necessita que sempre todos os personagens estejam presentes, mas quando eles entram, já se apresentam de uma maneira muito eficiente, já faz a conquista de quem está assistindo o produto. Ou seja, bom trabalho de roteiro sempre. E esse personagem que eu estava esquecendo, que também foi muito importante, acho que uma das mortes mais interessantes, foi justamente aquela garota que a mulher que veio lá da Coreia do Norte, que era a 067, acabou pegando, né, quando precisaram fazer um grupo maior de 10 pessoas. Aquela garota que teve a mãe assassinada e depois ela também fez a mesma coisa com o seu pai. E claro, a história dela pessoal em si também é marcante, mas o que ela faz para meio que preservar a vida da colega, a 067, é que foi muito interessante. Foi uma cena sensacional, um dos momentos mais marcantes e com certeza num episódio que é completamente perfeito justamente porque soube vender o peixe justamente dos personagens da série. A gente nunca sentiria nenhuma emoção por nenhuma daquelas mortes se nós todos não tivéssemos conectados por eles de alguma forma ao longo dos episódios anteriores. Construção de personagem. A série tem isso como um trunfo, com certeza. Embora, como eu acabei de dizer também, os VIPs sejam uma bola fora, seja coisa bem típica, não tem nada demais ali relacionado aos VIPs. Outros personagens importantes também, que apareceram depois, como, por exemplo, aquele médico, né, que faz aquela linha da corrupção, que era uma história paralela a todos os jogos, né, ou seja, aquele bando de gente morta ali, com certeza alguns ficavam meio mortos, não morriam completamente no ato, né. E o que faziam, né? Bom, todos eram cremados. Mas podia também pegar os órgãos, sim, tráfico de órgãos. Mas uma linha narrativa bastante interessante que condiz tudo ali, né? Principalmente porque eles estavam corrompendo a linha do jogo, né? As regras básicas, de não ter vantagem. Embora eu acho que a gente possa considerar que os chefões, né, os VIPs, eles não descobriram que na verdade aquele pessoal que estava traficando os órgãos estava passando informação ali para um dos participantes. Bem que, como é que eles fariam o cara participar? Tinha que tinha que dar alguma coisa para eles. Provavelmente saber o que aconteceria nas rodadas seguintes. Mas enfim, também o médico era um bom personagem, aquele grupo lá, bom, claro, todos mascarados, não tinham identidade, mas também era um conjunto super interessante. Agora uma linha narrativa paralela também que não ficou lá muito boa, foi justamente a do Homem Mascarado, o líder, né, que no começo a gente pensava que era o grande vilão, depois que vieram os VIPs. Mas aquele sujeito mascarado de maneira completamente diferenciada já vendia o peixe do Todo-Poderoso, que fica no sofá, bebendo um uísque, curtindo as mortes na grande TV à sua frente, ou na janela mesmo lá de algumas atividades. Enfim, parecia um vilão mesmo, mas depois se revelou que ele era apenas um capacho, ou pelo menos um sublíder, digamos assim, né? Um líder, um pau-mandado dos grandões. A típica figura misteriosa, que sim, depois se entrelaçou com outro personagem que apareceu também depois, que era justamente aquele detetive que procurava por um irmão desaparecido, que provavelmente tinha participado também desses jogos. Bom, uma coisa se juntou com a outra e depois descobrimos que ambos eram irmãos. Aquilo, o final da trama deles, resultou um pouquinho fria, para falar a verdade. Claro, também ficou aberta com uma possibilidade para uma futura temporada. É possível, mesmo porque essa figura enigmática desse líder também pode render boas coisas, tanto que depois a gente viu que ele passou a ser, digamos, o sucessor do VIP ali dos jogos coreanos, né, da ala coreana. De qualquer forma, uma resolução fraca no meu ponto de vista, mas se a gente vê o arco deles, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Coerente, mas coerente em que termos, né? Porque na verdade a gente tem que pensar, né? Cara, ele ganhou esse jogo, né? Em anos anteriores. Por que ele quis ser ali pertencente àquela comunidade de, vou colocar entre aspas, vilões, né? Pessoas do mal que usam dos outros para se divertir, para ter algum prazer na vida. Explicações não tivemos. A série sempre ficaria mais densa, mais forte, justamente se essas coisitas tivessem sido explicadas, mas não foi, pelo menos na primeira temporada. Que aliás é um ponto que eu discuti muito quando eu estava comentando exatamente o 8º episódio, chamado de O Líder. Foi um episódio super curto e muitas coisas que a gente começa a pensar depois, fazendo reflexão, a gente
fala, caramba, por que isso não foi explicado? Ou será que foi explicado e foi cortado do episódio? Porque 20 minutos sendo retirado, não dá para conceber que o escritor e diretor escreveu um roteiro com 20 minutos a menos de propósito, não tem motivo nenhum. Alguma coisa foi cortada, seja por erro de produção ou que não ficou bom, o que não deve ser verdade, porque o cara dirige também muito bem. Ou seja, eu acho que foi tirado elementos, talvez mais explicações a respeito deste personagem, o líder, como também dos VIPs. Eu comento mais isso também lá na resenha desse específico episódio, o 8º. Mas enfim, um arco deles também foi bastante interessante, desses irmãos. E é uma questão que a gente pode colocar também para a série funcionar, porque existiam várias duplas por aqui. Os próprios irmãos, detetive e vilão, como também aquelas duas mulheres que se uniram por dores parecidas, como também a questão do velho e do mais jovem, literalmente o número 001 e o último número 456, como também o casal de malandros, ou então aquela amizade que se formou ali do estrangeiro com o cara ali típico da comunidade, né, que é o amigo do Gil Han. Ou seja, todos os personagens eles vão se conectando de uma maneira muito orgânica, e por isso que, claro, sempre funcionaram o tempo todo. A série só existe por causa deles, porque eles são presentes, a gente sente, a gente se envolve e a gente sofre, claro, quando eles acabam morrendo. Agora vamos ponderar algumas coisas a respeito da construção da série, né? Que tem aquela coisa, né? A primeira dificuldade de todos os participantes é tentar, caramba, qual vai ser a próxima brincadeira? É uma coisa simples, mas basicamente você até aprende as regras, mesmo que você não conheça a brincadeira, você aprende imediatamente. É uma questão apenas de ser safo na hora que acontece. Mas eles sempre tentavam pensar, né? Como pode ser a próxima brincadeira? Inclusive, naquele esquema de corrupção, já se dizia exatamente qual era a rodada que ia acontecer e qual seria a atividade. Mas, no fundo, não precisava, mas era uma questão importante. Só que, nos últimos episódios, a gente acaba descobrindo que naquele ginásio onde eles dormiam, o tempo todo estava ilustrado nas paredes as exatas brincadeiras desse jogo anual na Coreia. Estavam todos lá, não tinha nenhum a mais ou a menos. E aí você fica pensando, mas qual o problema disso? O problema é que a série, bom, aquilo ali pode ter até entrado como uma certa graça do pessoal de design, que acontece muito, né? Nos filmes, nas séries de TV, o pessoal ele injeta uma piada quase visual para quem está participando, até quase para os atores, mas essa, digamos assim, vazou um pouco para nós, onde todas as brincadeiras, estava todo mundo querendo descobrir quais eram, mas estavam o tempo todo ali bem expostas. Só que você fica pensando, peraí, mas as brincadeiras do jeito que foram colocadas já estavam meio que casando com a quantidade de jogadores que iam restando. Pois é, você fica pensando, mas não devia ser assim, devia ter várias possibilidades. Em algum momento podia aparecer, por exemplo, lá o mascarado pensando, qual o jogo que eu faço agora de acordo com o que sobrou aqui de participantes. Podia ter isso, né? Ter um livrinho onde ele consultava, tem 30? Não, só tem 10? Ah, então eu vou fazer essa, não vou fazer aquela outra. Coisas desse gênero. Por exemplo, né, a primeira rodada que foi o Batatinha Frita, 1, 2, 3, matou uma porrada de gente, né, 200 e bolinha. Tudo bem, primeira brincadeira é para eliminar um monte de candidato mesmo. A segunda, lá da colmeia, que era do biscoitinho açucarado, também foi um monte de gente. E teve também a rodada extra, né, que foi aquele macete, né, de não entregar comida para todo mundo, para eles brigarem e se matarem um pouquinho ali, para diminuir também os candidatos. Depois teve o cabo de guerra. Bom, no cabo de guerra já começou a ficar já uma seleção bem exata, né, porque precisava ser uma quantidade certa, né, 10 participantes em cada time, né, de 80 que existiam pessoas, né. Ou seja, já estava uma coisa meio que já acertada. E se tivesse muito mais pessoas sobrando, né? Por exemplo, se o round extra não tivesse eliminado tantas gente possíveis, aí não teria o par para fazer o jogo do cabo de guerra. Meio esquisito, né? Da mesma forma que depois, no jogo da bolinha de gude também, aí sobraram 40 pessoas, aí eram duplas e sobrariam mais 20. Mas e se realmente não tivesse... Bom, na verdade, teve aquele momento porque o cara, o médico corrupto, foi morto, ficou um número ímpar a mais, que foi justamente a maluca lá 212. Ok, beleza, mas aí chega uma aí que não tem jeito de escapar, né? Que é exatamente o lá da ponte de cristal.
Quando você vê a maquete que eles fazem antes para exibir para os VIPs, né, você percebe que ali os cavalinhos, inclusive de cristal e de acrílico que estavam lá dentro, né, só cabia 16 mesmo ali dentro da parte de saída, da largada do trajeto. Mas espera, como isso é possível se no jogo lá final, que sobram da bolinha de gude, poderiam ter 20 pessoas? Claro, uma ou outra morreu porque não conseguiram terminar a tempo, né? Enfim, mas devia ter 20 vagas ali, né? E não 16 certinho das peças representadas por cavalos. É essa pegadinha que às vezes complica. Como também, né, o próprio jogo final, né? Ali no jogo da Ponte de Cristal, a tendência é só provavelmente só 2 ou 3, mas também podia dar sorte de muitos participantes e vários outros terminarem, chegarem à semifinal. Então, no round extra também, daquele almoço de gala, eles também teriam que se matar mais ainda. Ou seja, a série força um pouquinho as possibilidades que acontecem no jogo, né? Ou seja, está muito bem arranjado, digamos assim. Como também a própria final, né? Como é que só ele teria garantia que seriam 2 os finalistas ali do jantar para a rodada final? Não tinha como, podia ter muito mais pessoas. Se no jogo anterior, justamente a Ponte de Cristal, todo mundo desse sorte e digamos que 5 ou 6 pessoas passassem para a fase final, né? Conseguissem pular nas plaquetas certas de vidro. Pois é, umas facilidades que a gente acaba percebendo quando fica analisando um pouco. Peraí, tá certo isso mesmo? Agora outro ponto também interessante é justamente se a gente entende que os participantes estão ali porque estão na miséria, são falidos, mas e os funcionários? Por que eles estão ali? Eles ganham super bem, mas se eles ganham super bem, aqueles corruptos que estavam traficando órgãos, não precisavam fazer aquilo. Claro, deve dar uma boa grana, muito maior, né? Mas eles também eram forçados a serem funcionários. Num certo momento eu pensei, foi uma aposta minha, vai ver que eles são também ganhadores dos jogos de anos anteriores. Né? Eu já pensava, não, isso aqui deve acontecer em vários lugares do mundo. Pois é, essas minhas teorias, algumas funcionaram, outras não. Também precisa então de explicação sobre os funcionários, talvez numa segunda temporada, quem sabe. Mas sempre foi uma boa sacada assim, da série em si, representar os funcionários em 3 categorias, né? Que é exatamente a bolinha, que é o inferior, né, que são mais o pessoal do dia a dia, o triângulo, que é o pessoal mais de segurança, e os quadrados, que são supervisores. Mas eles trabalhavam sob rígidas regras, tinham que ficar trancados lá dentro dos dormitórios, enfim. Por que tanta regra para eles? Algum motivo específico? Não dá pra saber, né? Pô, eles devem ganhar bem de alguma forma, né? Tem também aqueles funcionários que apareceram lá para a sala dos VIPs, né? Totalmente com os corpos pintados, né? Referentes à máscara dos VIPs, né? Tem pessoal lá que tá todo mundo olhando um para a cara do outro, né? Se existia aquela regra exata, né? Perfeita, inabalável, né? Que não podia ser quebrada. Se você se revelar, você morre. Todos aqueles lá que estavam fantasiados, pintados, claro, o rosto está um pouquinho pintado, mas eles estavam se identificando, obviamente. Todos eles seriam mortos também? Não foram os VIPs, por exemplo, que trouxeram seus, seus assistentes ali, né, de palco, digamos assim. Não foi, né? Então, tem coisitas que a série meio que passa por cima, só se a gente ficar, claro, prestando atenção muito que a gente percebe essas mancadinhas. Mas, na verdade, isso, claro, não deixa a série inferior de jeito nenhum. É só para quem é chato e fica caçando pelo em ovo, literalmente. Mas o que realmente me deixou assim desapontado foi os finalmente de algumas coisas, como eu já apontei na questão dos 2 irmãos, detetive e líder, né, o homem mascarado, e também na resolução final, que foi exatamente o último jogo. E, claro, foi o jogo da Lula, que já estava telegrafado desde o comecinho, porque teve aquela lembrança das crianças na infância, brincando justamente desta brincadeira, e claro, tinha que ser exatamente os 2 amigos, o Gil-han e o Sang-hwan, alguma coisa assim parecida. Foram eles para a final. Eu gostaria muito que quem tivesse chegado na final surpreendendo fosse a 067. Não que ela ganhasse necessariamente, mas também podia. Era uma boa personagem. Só que, claro, ela não queria passar a predominância do Gil-han, que foi sempre o personagem principal o tempo todo. Mas na resolução especificamente da história dos 2 amigos de infância, para mim não funcionou.
ele já meio que trapaceava um pouco, o Gil-han chegou a perceber que ele vacilou em algum momento, mas isso nunca foi discutido ao longo das outras brincadeiras, dos outros dias. Eles nunca tiveram tete-a-tete, e quando sim tiveram, então naquele dia ali antes do almoço, tudo me pareceu muito forçado e principalmente apressado, só para tentar dar uma justificativa para ele, justamente o Sang-han, acabar matando a 067, porque ele não conferia que o seu amigo poderia acabar com o jogo, né? Que tinha aquela regra, se todo mundo concordasse, metade concordasse, o jogo era encerrado. Uma desculpa um pouco também apressada. E claro, se os dois aí já estavam então na final, era certeza então mesmo que o Gil-han ganharia. O outro não ganharia de momento nenhum. Se fosse a 067 que estivesse por lá, aí sim podia ter uma expectativa do público, né? Pode ser que ela ganhe, pode ser que não. Enfim, teria alguma coisita a mais. Se bem que seria, claro, um jogo onde a força física seria ruim para ela, ainda mais que ela já estava debilitada. Enfim, pequenos detalhes no final que realmente deixaram a série não ruim, mas uma série com um final um pouco mais fraco do que teve antes, na comparação, claro. Bom, teve também aquela grande questão, né? Se bem, a gente pode considerar que talvez aquele final meio que manjado se justifique porque na ideia do artista, o autor da série, escritor e diretor, ele pensou, eu vou focar bastante na reviravolta, que é exatamente que o bom velhinho 001, na verdade, era um VIP o tempo todo. Ele estava se fingindo ali, claro, realmente correndo o risco de morrer ali, seja por alguma ajuda ali não dar certo, né? Mas tudo bem, né? Ele queria viver, né? Na verdade, a grande questão dele era ter um sentido na vida. Ele faz aquela definição, né? Não adianta você ter muito dinheiro ou pouquíssimo dinheiro. A sua situação é a mesma, você perde o sentido da vida, né? Aquele desejo que quem está no meio tem de progredir, de querer algo, de almejar alguma coisa, mas principalmente realmente sentir prazer de estar vivo, em conjunto com outras pessoas, criando laços profundos. Por isso que ele quis, agora que já estava quase no estágio final, ele quis participar. Mas antes, ele não participava, ele era apenas o espectador realmente. Ou seja, na verdade, aquela questão dele foi mais para esse último ano de jogo, não para os anos anteriores. Antes, ele apenas era um típico VIP, como os tais outros que eram genéricos, ou seja, ele também era um genérico. Nesse sentido, a série se encerra de maneira um pouco fria, ou seja, ela não chega a colocar uma questão interessante, que é o que vale na verdade para transformar a série grandiosa e sobreviver aos tempos. Porque sim, se hoje ela faz um completo sucesso, Round 6, necessariamente ela não vai ser lembrada daqui a uns anos, porque ela não tem o impacto necessário no seu final. Ela tem no seu começo, no seu miolo, por causa dos personagens. Mas o final, justamente por causa dos personagens, ela derrapa. Derrapa na conclusão da história dos dois amigos, derrapa na conclusão da história do velho com o novo, 001 e o 456. Ela não é funcional, ela não marca a gente, porque não traz nenhum discurso interessante. Embora a série seja muito da boa, não tem como dizer que essa série aqui não impacta a gente não se envolve com tudo. A gente fica tenso o tempo todo. Ah, claro, né? A série também tem aquele quizinho de comédia. Tanto que, olha a coisa forçada que teve. No último episódio, justamente, não havia como colocar algo engraçado, tamanha tensão que estava no clima para o personagem protagonista. E o que o roteiro acaba fazendo, né? Apelou, né? Fez com que ele entrasse um dia no cabeleireiro, fizesse o corte de cabelo e pintasse de vermelho. Só para fazer uma graça, porque não tem outra coisa engraçada ali em nenhum momento, mas precisava, né? Porque o personagem é aquele meio perdedor, né? O sujeito literalmente que a gente ri dele. Bom, e falando justamente, né, em Gil-han, ele então vai se vingar quando ele descobre que os jogos ainda continuam, mesmo com a morte então do velhinho. Ó, isso é óbvio, né? Bom, é que ele, claro, não sabe que existem os VIPs, ele pensava que apenas ele era um mandante de tudo aquilo, e se ele morreu, então aquilo não continuaria. Lê do engano, tudo permanece do jeito que está, a tradição, digamos assim. Claro, ele não sabe de nada disso, mas ele vai querer se vingar. Agora, como ele vai se vingar, é uma questão que ficou em aberto. Na verdade, a série não era para ter uma segunda temporada.
Porque, literalmente, antes era apenas um filme que foi espichado com algumas outras tramas paralelas muito bem identificáveis, exatamente a da corrupção e dos irmãos delegado, detetive e líder, né? Ou seja, tudo era para terminar, mas o pessoal clama por ter uma segunda temporada. Só que não pode existir mais outra rodada do jogo da Lula, mesmo porque é naquelas. Se tudo já está pintado nas paredes, então os jogos são estabelecidos antes de tudo começar. Naquela coisa forçada que eu disse, né? Às vezes não vai bater certo o número de pessoas que sobram para participar. E de qualquer forma, aliás, tem aquela coisa curiosa, né? Que no último episódio, onde estavam jogando o jogo da Lula, os VIPs não estavam entendendo que jogo era aquele, o outro precisou explicar, o líder, o mascarado. Como assim? O jogo já não se chama jogo da Lula? Não, porque você pode considerar. Não. Para cada país, digamos assim, os VIPs em seus respectivos países fazem outro tipo de brincadeira. Isso é óbvio, claro. Tendência a ser a brincadeira que está naquele país. Mas o jogo a gente chama, a gente viu lá nos arquivos, lá no porão da sala do líder, do mascarado, que o jogo se chama Squid. Ou seja, é Lula mesmo, o tempo todo. Por que ele estava estranhando aquele tipo de jogo? Ele nunca aconteceu na rodada final? Foi isso? Não ficou explicado. Foi uma coisa curiosa. Talvez meio que para explicar de novo as regras da brincadeira final, que realmente é mais complicadinho para o resto do mundo. Mas, enfim, não dá para fazer uma segunda temporada de novo com 6 rodadas, com brincadeiras diferentes, com elenco diferente. Não tem muito sentido. Talvez a gente não consiga se envolver mais uma vez. E como estaria então o Gilhan? Ele seria um detetive parte 2, a missão? Não daria certo. Se existir realmente uma segunda temporada, tem que ser algo completamente diferenciado. Essa vingança tem que extrapolar para outros caminhos. Não dá para ser um repeteco, senão vai ser frio. Porque há uma tendência a gente não se envolver com os novos personagens. Outros perdedores, mas é difícil. Porque o que deu certo aqui foi a química. Todos os personagens, todos os atores envolvidos representaram muito bem. Foi por isso que a série funcionou tão bem. Os personagens, a criação deles e também a execução de tudo que foi escrito no roteiro, muito bem dirigido e muito bem atuado por todos os atores, as atrizes, o elenco inteiro, até o elenco secundário, também estava todo mundo muito bem. Isso estava perfeito, com certeza. E para uma segunda temporada exatamente igual, não dá certo. A vingança de Gilhan tem que ser completamente outra coisa. Não dá para pensar. Na verdade, essa série não merecia uma continuação. Ela ficaria mais perfeita se fosse só isso. Aliás, outro ponto de fazer a série ser esquecível para o futuro é justamente uma segunda temporada pífia só para ganhar dinheiro. Ô Netflix, pensa direito nisso aí. Enfim, a série é muito boa. E agora, tentando responder a pergunta, que já meio que havia sido respondida lá no começo, por hype, pela curiosidade, vale muito a pena. Mas vale mais ainda assistir Round 6, porque a série apresenta bons personagens. E é isso que vale sempre em qualquer outra série por aí. O que vale é a gente se afeiçoar aos personagens. E a série consegue fazer isso perfeitamente. Portanto, para ela, eu atribuo a nota máxima 5 asteriscos? Não. Vou contrariar, porque realmente eu fiquei um pouquinho decepcionado nos últimos episódios. A resolução, o fecho das tramas não ficou legal, principalmente nas tramas principais, talvez. E a gente pode considerar então que a série derrapou no seu finalzinho. Não estraga a perfeição anterior, mas estraga uma nota que a gente até carimbe que a série vai durar para sempre. Eu tenho certeza, todo mundo vai esquecer de Round 6 daqui a 1 ou 2 anos, com certeza. Portanto, para ela, eu atribuo apenas 4,5 asteriscos. Perdeu o meio asterisco porque derrapou no finalzinho. É isso.